Olá, boa noite a todos. Boa noite, Neuza Amélia. Seja bem-vinda. Boa noite, meu querido. É um prazer estar aqui com vocês. Saudades enormes de Maceió, diretamente para o Gaebe, em Volta Redonda. Olha que coisa boa. Prazer é todo nosso. Já estávamos com saudade de você. E eu também. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, meu amigo. Muito Bom, obrigada. a Neuza já é colaboradora nossa, né? Ela já falou, é lá de Alagoas, é Maceió, Alagoas. Está sempre colaborando com as nossas lives e dando sequência, né? À divulgação da doutrina espírita. Estaremos Sim. apresentando uma live na noite de hoje. E já estive em Volta Redonda, né? Pois é, a Neuza é aqui, né? Pertinho, conterrânea nossa aqui, né? Barra Vamos ver, Mansa, isso. fazer uma visita lá na nossa casa. Vai ser um prazer. Irei sim, se Deus quiser. Bom, dando sequência, eu vou começar aqui, né, como já é de costume, a leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje está na tela aí, é de número 67. O título é Modo de Sentir. Eu não vou conseguir ler na tela, vou ter que ler no meu livro aqui mesmo. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Quem disse isso foi Paulo, está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos, o homem raciocina obediente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física, com grande mudança no setor das operações orgânicas fundamentais, e maneja a palavra com quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Oriundo da oração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção com o serviço, será um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com o que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Cresce em bondade e entendimento. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos
acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir, pelos padrões do Evangelho, e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Excelente lição, né? A gente está começando a nossa noite, que a gente possa refletir, né? A necessidade de não estacionar, não ficar parado, né? Procurar estar evoluindo sempre, buscando conhecimento, praticando, através do conhecimento da doutrina espírita, né? Que a gente tem a oportunidade toda semana, todo mês, todo ano, a gente está batendo nessa tecla e que a gente possa assimilar esses ensinamentos do mestre, né? Bom, eu queria convidar a todos para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa, no aconchego do nosso lar, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, e pedir toda a intuição nesse momento para a nossa amiga Neuza, que aceitou o nosso convite nesta noite, que ela receba toda a intuição necessária para passar para nós o estudo da noite de hoje. Que as informações que ela nos trará sirvam para nos orientar, nos esclarecer a respeito dessa doutrina maravilhosa que escolhemos para seguir a nossa caminhada diária. Pedimos também, Pai, por todos aqueles nossos irmãos que enfrentam alguma dificuldade neste momento, seja na saúde do corpo físico, espiritual, seja na perda do emprego, no desespero por uma enfermidade, que o Senhor possa enviar os seus mensageiros espirituais, os seus médicos espirituais, e que eles possam, neste momento, receber esse remédio, esse lenitivo, para esclarecer as dúvidas e aliviar suas dores e sofrimentos. Que o Senhor possa também abençoar cada lar representado aqui nesta noite, enviando seus mensageiros espirituais, para que no nosso convívio possa reinar a paz, o amor, a tranquilidade, a harmonia, que conforme a lição aí nós aprendamos a amar, que amemos primeiro aqueles ao qual convivemos debaixo do mesmo teto, e que esse amor seja extensivo a toda a humanidade. Gratidão, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, e assim pedimos a vossa permissão para darmos início à live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Neuza, fica à vontade, daqui a pouquinho eu volto. Obrigada. Mais uma vez, uma boa noite a todos vocês. É com grande alegria que eu me encontro aqui, neste momento, em Barra Mansa, podendo conversar com vocês que estão no aconchego dos lares, onde quer que vocês estejam. Saúdo também os meus amigos de Maceió, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que com certeza estarão ligados conosco. E rogo neste momento o amparo e a proteção do querido Eurípides Barçanufo, mentor espiritual desta casa e mentor espiritual também da Cruzada dos Militares Espíritas, Núcleo Manuel Coelho Neto, lá em Maceió, do qual eu faço parte também. Um grande abraço a todos vocês e vamos conversar na noite de hoje a respeito de um tema muito interessante. O que eu aprendi com André Luiz. E por que esse tema?
o que eu aprendi com André Luiz? Me fizeram um convite, uma casa espírita lá de Maceió, o Centro Espírita André Luiz, para que eu pudesse preparar alguma coisa falando a respeito de André Luiz. E eu pensei e falei, poxa, já se fala tanto dele, nós temos inúmeras informações, muitas páginas, muitos livros, muitos estudos são realizados. Eu vou procurar fazer algo que seja diferente de tudo isso, que nós já temos ao nosso dispor. E me veio a ideia de preparar esse tema. Puxa, vou falar a respeito dos ensinamentos de André Luiz, que trouxeram muito conhecimento para mim nessa fase de estudo da doutrina espírita, e que nós não devemos parar de estudar nunca, porque André Luiz tem uma gama imensa de ensinamentos muito importantes para todos nós, nessa nossa trajetória em busca da iluminação interior. E nós montamos esse estudo e achei muito interessante, porque muitos pontos nós fomos descobrindo que eles estão realmente ligados uns aos outros e ao nosso dia a dia. O que eu aprendi com André Luiz? Mas quem é André Luiz? Falamos quem é porque ele continua conosco. Então, André Luiz é o nome atribuído por Francisco Cândido Xavier a um dos espíritos mais frequentes em sua obra. O espírito se apresentou ao Chico informando que eles escreveriam alguns livros juntos. E o Chico perguntou qual o nome que assinaria aquelas obras. E então ouviu o nome do seu meio-irmão, que dormia ao lado dele naquele momento, André Luiz. E assim foi feito. E com o passar do tempo, a verdadeira identidade em vida dessa entidade espiritual trouxe uma curiosidade enorme a todos nós, a todos que estudam doutrina espírita. E nós encontramos que um dos nomes mais especulados é o de Oswaldo Cruz. E quem foi Oswaldo Cruz? Um médico, cientista, bacteriologista, epidemiologista, sanitarista brasileiro. Ele foi pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. E ele estudou as doenças como a febre amarela, a varíola, e ajudou a combater as epidemias no Rio de Janeiro. O outro nome que surge, a segunda hipótese, é a de Carlos Chagas. E quem foi Carlos Chagas? Biólogo, médico sanitarista também, cientista,
bacteriologista brasileiro que trabalhou como clínico e pesquisador. Ele foi atuante na saúde pública do Brasil e iniciou a sua carreira no combate à malária. E ele ficou conhecido internacionalmente pela descoberta da doença de Chagas. E ele era amigo de Oswaldo Cruz. Então, esses dois nomes surgiram para que pudesse satisfazer a curiosidade dos estudiosos da doutrina espírita. Mas aí nós perguntamos, o que importa para nós saber quem foi André Luiz enquanto aqui ele viveu? Se foi Carlos Chagas, se foi Oswaldo Cruz, não importa. O que importa e ficou para sempre foram os seus ensinamentos, distribuídos nessas obras que foram psicografadas pela caneta mágica e luminosa do nosso querido Chico Xavier. E André Luiz começou a se destacar no mundo espírita pelo conteúdo doutrinário de todas as suas obras. Elas desnudam de forma clara o mundo espiritual. Seus escritos inspiram grandes estudiosos a se debruçarem sobre suas obras em pesquisas constantes, para que eles possam compreender que o mundo dos espíritos ele está aí. E compreendem também como vivem, como pensam os indivíduos que não possuem mais o corpo físico, mas que vivem nitidamente em espírito. E, como tal, espíritos, eles apresentam gostos, vontades, desejos, necessidades, que, quando reveladas, elas levam as pessoas a se assustarem. Muitos ainda não acreditam no mundo espiritual. Mas o mundo não acaba com a morte do corpo físico. Nós já sabemos disso. Então, a série No Mundo Espiritual de André Luiz foi e tem sido o maior sucesso e uma das primeiras indicações para todos aqueles que desejam iniciar o estudo da doutrina espírita. Além, lógico, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, toda a sequência de Kardec. A série No Mundo Espiritual, ela é composta, então, de 13 livros. Primeiro, Nosso Lar. Segundo, Os Mensageiros. Missionários da Luz. Obreiros da Vida Eterna. No Mundo Maior, Libertação. Entre a Terra e o Céu. Nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em 2 mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino e a vida continua. Emmanuel prefaciou
a obra Nosso Lar. E ele, nesse prefácio, ele afirma: de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. E nesses estudos, a primeira questão que nos é ensinada, o primeiro ensinamento de André Luiz, que fez com que eu pudesse abrir os meus olhos de verdade para o mundo espiritual e desejar estudar mais sobre ele, foi que o processo da evolução é inevitável. Mesmo que em uma vida um espírito tenha aprendido um pouco apenas, aliás, mesmo que em uma vida um espírito tenha aprendido um pouco apenas, ele ainda aprendeu. Nós não perdemos, nada é perdido enquanto aqui estamos em caminho ou nessa caminhada para a conquista da nossa evolução espiritual. O segundo aprendizado, muito importante também, as habilidades, as conquistas específicas dos mentores espirituais variam muito de espírito para espírito. Porém, há uma unanimidade. Prestem atenção. Não existe mentor espiritual que não trabalhe muito. Não existe. Nenhum deles fica de braços cruzados. É uma lição para todos nós. E André Luiz complementa: não existe evolução sem trabalho. Valiosíssimo ensinamento desse espírito maravilhoso que deseja o melhor para cada um de nós. E aí nós entendemos que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E essa frase nós encontramos lá no livro Nosso Lar. Portanto, queridos amigos, nós não podemos fugir do trabalho quando ele bater a nossa porta. Quando formos convidados na casa espírita para auxiliarmos em alguma tarefa, que nós percamos a vergonha de nos apresentarmos. Vamos nos oferecer para o trabalho voluntário. A casa espírita precisa de todos nós. E nós precisamos sair dessa área de conforto para que a gente possa realmente receber os ensinamentos, receber os benefícios que estamos necessitando, mas, ao mesmo tempo, doarmos de nós em favor daqueles que precisam muito mais do que cada um de nós. E isso nós aprendemos com André Luiz. O terceiro ensinamento:
Esse, então, foi fantástico. Nós não conseguimos fingir evolução espiritual quando estivermos na erraticidade. Mas aqui, encarnados, nós temos essa capacidade de fingir para as pessoas, querendo demonstrar aquilo que nós não somos. Como é que no mundo espiritual isso possa acontecer? E André Luiz nos explica. Isso acontece porque os nossos pensamentos são detectados com facilidade pelos mentores espirituais. E esse ensinamento nós encontramos em nosso lar, os mensageiros, nos domínios da mediunidade e no livro A Vida Continua. Nós nos lembramos de uma passagem que está descrita em nosso lar, quando eles foram até a cerca que dividia o território de nosso lar do território umbalino. E aquela multidão de espíritos sofredores vinham pedindo socorro. E aquela cerca, ela os impedia de atravessar aquele espaço. Era uma cerca mental, uma dificuldade energética que a colônia Nosso Lar possui para que ela não seja invadida por esses espíritos ainda necessitados de arrependimento. E André Luiz ficou assim muito intrigado com uma mulher que gritava incessantemente por socorro, pedindo que eles a socorressem, porque ela estava necessitando de socorro. E chorava, e gritava. E o orientador de André Luiz pediu: André, aumente a sua capacidade, perceba o perispírito dessa mulher. Você vai verificar que muitos pontos negros ali estão. Esses pontos negros são abortos que essa senhora cometeu. E ela ainda não se arrependeu de tudo que ela fez. Numa encarnação passada, ela era parteira e também colaborava no aborto das crianças, que as mães não desejavam que elas nascessem. Portanto, ela ficou marcada espiritualmente, e o mesmo acontece conosco. E os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa energia, ela é detectada com muita facilidade pelos nossos mentores espirituais. Então, aprendamos agora a nos melhorarmos de verdade e procurarmos trabalhar em benefício das conquistas reais do espírito. Conquistas essas que nos transformarão a ponto de nos auxiliar para que possamos conquistar essa evolução espiritual gradativamente, paulatinamente, mas
que ela não possa ser como ser sentida por nós como se fosse uma experiência desagradável, um esforço que talvez não tenhamos condições de realizar. Que nós possamos ser aquilo que nós somos de verdade. Então, se queremos ser bons e demonstrar bondade em nosso ser, que nós trabalhemos o amor em nós, o bem em nós. Olha a página inicial, que linda. Um convite ao aprendizado do amor. E é para isso que nós estamos aqui encarnados na Terra. Para que nós aprendamos a amar verdadeiramente. O quarto aprendizado que eu recebi de André Luiz e que foi muito importante e continua sendo importante a todos aqueles que estudam doutrina espírita. Vejam bem o que André Luiz nos orienta no livro Nosso Lar. Os títulos das personalidades terrestres não representam nossa condição real, pois nem sempre fazemos jus ao que a priori deveriam ser as habilidades e os conhecimentos pressupostamente requisitados de alguém que apresente algum título profissional, religioso ou científico. Eu sou. Não, meus amigos, nós estamos. A única coisa que segue conosco e que nos engrandece são as nossas aquisições do bem, são as nossas conquistas no amor. E isso é que define a nossa evolução espiritual. As conquistas reais, aquelas que não ficam aqui na Terra, quando nós partirmos para o mundo espiritual. Aquelas que seguem conosco de verdade, como conhecimento, como todo o amor que desenvolvermos em nós, todo o bem que nós praticarmos. Para ilustrar tudo isso, nós temos um relato de Divaldo Franco que conta a história de um velório que ele foi participar e que a falecida ela continua acreditando que, por ser rica na sociedade, objeto de deferências, como normalmente acontece, ela seria também tratada assim no mundo espiritual após a morte do seu corpo físico. E qual a surpresa que ela teve no próprio velório. As pessoas que ali estavam para cumprir um protocolo. E outra observação de Divaldo é que ela ficou muito entristecida, porque nenhum deles foi capaz de orar por ela. Eram conversas paralelas, conversas diferentes, risadas, como se fosse uma reunião festiva. Que ninguém teve, assim, aquele minuto de tristeza pela sua partida. Talvez tristeza, sim, pelas benesses que ela oferecia àqueles que mais a bajulavam e que perderam esse momento. Né?
No Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 2, no item 8, intitulado Uma Realeza Terrestre, nós encontramos a rainha de França, que também havia se perdido em si mesma. Ela foi iludida pelo orgulho, pela riqueza, pela posição social. E quando lá chegou, no nosso verdadeiro mundo, ela se surpreendeu com o que ela encontrou. Vale a pena nós lermos essa história que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 8. O quinto ensinamento de André Luiz: autocontrole, disciplina, conduta física e verbal são passos importantes para a verdadeira conquista da evolução mental e emocional. E estas informações, estes ensinamentos, nós encontramos no livro Sexo e Destino. Sexo e Destino. Vale a pena montarmos um grupo de estudo da nossa casa espírita, estudando realmente as obras de André Luiz desde o início. Essa coleção no mundo espiritual traz ensinamentos maravilhosos para todos nós. Vale a pena. Então, precisamos aprender autocontrole, disciplina, conduta física e verbal, aprendermos a nos controlarmos, a sermos mais pacientes, a ouvirmos as pessoas, a deixarmos o outro falar, porque temos o hábito de falar, não damos a oportunidade de outra pessoa se expressar, e quando alguma coisa que ele fala vai de encontro ao que nós pensamos, nós aí perdemos o controle. Partimos, ou partem algumas pessoas, muitas vezes, para a agressão verbal e, em outros momentos, para a agressão física. Então, são passos importantes para nós que estudamos doutrina espírita e estamos em busca da conquista da elevação mental e emocional. Aos poucos, aprendamos a nos controlar, aprendamos a nos conhecer, para que possamos realizar um excelente trabalho da vinha do Cristo enquanto estamos aqui a caminho. Todos nós precisamos estudar mais, nos aprimorarmos, porque estamos adoecidos da alma, todos nós. E o remédio, a solução para esse problema, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinamentos do Cristo, que nos convida a sermos mansos e pacíficos. Então, autocontrole, disciplina. Vamos primar pela nossa conduta física e verbal. Pessoas que falam palavrão como se fosse normal. Qualquer coisa estão jogando pelo ar. Qualquer bobagem que aconteça, a reclamação vem acompanhada de um belo palavrão.
Que tristeza, porque nós atraímos os nossos amigos espirituais que não desejam a nossa conquista moral. E isso é disciplina. O que Emmanuel disse para Chico Xavier? Os 3 passos para ele poder conquistar a evolução: disciplina, disciplina e disciplina. E nós, nenhum de nós, podemos fugir desse recadinho amoroso de Emmanuel. O 6º, a prática da caridade. Nós precisamos aprender a praticar a caridade em nossas vidas. Porque a caridade é o amor em movimento. E nós somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. E quais as energias que nós estamos emitindo? Essas energias são energias poderosas. Elas fazem bem a nós e bem àqueles que estão em contato conosco. Agora, vocês imaginem quando nós emitimos um pensamento de maldade. Com certeza, é como se fosse uma flecha que sai em direção àquela pessoa a qual nós emitimos esse pensamento. Essa invigilância nossa. Então, precisamos ter consciência de que a prática da caridade é muito importante para todos nós. É o aprender a cuidar do outro, a respeitar o outro, como se ele realmente fosse nosso irmão, de verdade. Aquele ensinamento de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer o bem sobre todas as coisas. Considerar o outro como seu irmão. É o convite de Jesus. E nós não podemos fugir disso. A prática da caridade e do amor em nossas vidas. A 7ª lição de André Luiz. André nos convida a refletir sobre as nossas escolhas, sobre a importância de cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, enquanto nós estamos aqui encarnados. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Enquanto estamos encarnados, a nossa alma é o instrumento de trabalho de cada um de nós, o aprimoramento do nosso espírito. Então, não podemos fugir disso. Como é importante refletirmos sobre as nossas escolhas. Como é importante cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Nós temos o hábito de irmos para a academia, para malharmos o corpo, ficarmos sarados. É lógico que todos nós precisamos exercitar o nosso corpo físico, sim, regularmente, para que a gente possa ter forças para continuarmos com saúde, com vitalidade, enquanto nós estivermos aqui. Só que
não podemos nos esquecer de também malharmos o espírito. E como é que nós malhamos o espírito? Refletindo sobre essas escolhas que precisamos fazer todos os dias, ponderando sobre os momentos, orando constantemente para que Jesus possa nos amparar nos momentos de escolha, para que façamos a melhor escolha, aquela que vai fazer com que sejamos realmente felizes. Malhar o corpo físico, mas malhar também o corpo espiritual, enquanto nós estamos encarnados, porque isso também vai definir a qualidade de vida que nós teremos no mundo espiritual. E eu encerro essa nossa reflexão sobre o que eu aprendi com André Luiz, porque realmente o aprendizado é muito grande, porque os ensinamentos dele são imensos, são maravilhosos, inúmeros. Se nós ficássemos aqui até mais tarde, nós poderíamos conversar mais. Mas eu prometo que da próxima vez eu trago o que eu aprendi com André Luiz 2. E eu encerro essa nossa reflexão com uma mensagem do nosso querido André Luiz, que nos convida a termos muito cuidado com aquilo que desejamos. Vejam bem como ele fala. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. E é uma realidade. Que mensagem linda essa desse querido Espírito, que tanto bem tem feito à humanidade. Agradecemos a André Luiz nesse momento por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos trouxe. E rogamos a Jesus que o abençoe sempre, para que ele continue conosco, nos orientando, aliviando as nossas dores com as suas mensagens de paz e de luz, e que nunca nos esqueçamos de que nós não estamos sós. Nós somos constantemente acompanhados por amigos espirituais que sopram aos nossos ouvidos aquela mensagem importante que precisamos ouvir naquele momento, mas que muitas vezes nós não damos atenção. Jesus não nos abandona e nunca nos abandonará. Tenhamos essa certeza conosco. E quando necessitarmos, nos lembremos de pedir socorro
a esses espíritos amigos que velam por nós. São trabalhadores da seara do Cristo que receberam essa missão de nos orientar, de nos conduzir. Porém, eles não farão o nosso dever de casa. Eles nos auxiliam, mas eles deixam para que nós possamos, através do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa fé, nós conquistemos por nós mesmos mais um degrauzinho da escada evolutiva no nosso dia a dia. Que tenhamos essa certeza, queridos amigos, nós não estamos sozinhos nunca. Sempre, sempre teremos um bondoso amigo, o anjo da guarda que todos nós ouvimos falar ao nosso lado, velando por cada um de nós. Então, essa foi a mensagem que eu trouxe na noite de hoje para nós. Agradeço a Jesus por esta oportunidade. Rogo a Jesus pelo grupo holístico Eurípides Barçanufo, que vocês tenham sempre o amparo, o cuidado desse espírito de escola, trabalhador da seara do Cristo, Eurípides Barçanufo. Que vocês consigam caminhar resolutos em direção à luz, porque esta é a missão de todos nós, graças a Deus. Neuza, faz a prece para mim de encerramento. Faço com muito prazer. Faço sim. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer toda a proteção que nós tivemos nesta noite, agradecer a presença desses mentores amigos que aqui estão participando conosco, a presença dos mentores amigos da casa, que nos abraça, que nos acolhe hoje. Que Jesus esteja presente sempre, em cada canto, em cada olhar, em cada trabalho, para que vocês possam acolher e amparar a todos aqueles que ali baterem em busca de um lenitivo para as suas dores. Agradecemos a Jesus pela vida e por hoje e por amanhã, se assim for da vontade de Deus. Mais uma vez, obrigada, Senhor, pelo seu amor infinito. E fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.